Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante e que muitas vezes é assunto de sala de aula e que nós temos obrigação de falar, só que com o nosso olhar eurocêntrico, né? Até vi um vídeo recentemente da Lilia Schwartz, dela falando que o Brasil ainda se sente muito europeu, né? Mas nós temos que parar com isso. Bom, estou falando de África. O que você sabe sobre a África? O que você conhece de África? Eu já fiz aqui vídeos sobre história de Moçambique, história de Angola, história do enfim, de alguns países, no especial de fim de ano do ano passado. Né? Você pode rever quantas vezes você quiser. Eu vou deixar na descrição todos eles sobre a história de alguns países do continente africano, de 3 países, mais a história do Império Songhai. Certo? Bom, mas o que nós sabemos sobre a África? O que a gente observa de África? Bem recentemente, no ano de, deixa eu me ver aqui, minha colinha, foi sancionada uma lei, a Lei 10.639 de 2003. Olha só, 2003, já tem bastante tempo, né? Já tem quase 2 décadas da Lei 10.639 de 2003. Só um minutinho. Eu tenho 18 anos, sou ruim em matemática, viu gente? Desculpa aí, sou meio ruim em matemática. 18 anos da Lei 10.639. Estava dando uma olhada aqui, mas tudo bem. 18 anos. Obrigatório, se você não sabe o que é essa lei, a Lei 10.639 é a lei que obriga todos os institutos de ensino a ensinarem África. Tá? Mesmo todos os institutos de ensino sendo obrigados a falar de África, nós temos um pequeno probleminha. Qual é esse pequeno probleminha? Eu estudei história da África no ensino fundamental. O ensino médio foi um pouquinho problemático, mas não vou entrar no mérito. A história de África, o que acontece com a história de África? Nós observamos que nós temos uma invisibilidade com a África, mesmo com a Lei 10.639. Né? Por exemplo, eu já passei em sala de aula história de Moçambique, eu já passei na época da colonização, eu já passei em sala de aula sobre a guerra civil de Angola. Tudo isso eu já passei sobre a África. Né? A descolonização de Angola, que não foi só uma ação de Portugal, né? Não foi apenas Portugal sozinho que foi lá e lutou pela independência após a Revolução dos Cravos. Também Angola teve seu papel importante na luta contra a metrópole. Eu já falei de tudo isso em sala de aula, tudo isso eu já falei. Né? Que se tornou Angola pós a colonização. Já falei, mas de verdade, o que os brasileiros conhecem de continente africano? O que nós sabemos de África? Quais as sabedorias que nós tiramos do continente africano? O que a África nos diz hoje em dia? Né? Quando eu era garoto, eu sempre quando passava, eu chegava da escola, almoçava, né, ensino fundamental, ou em férias, eu sempre gostei de televisão. E uma das coisas que eu mais gostava na televisão era a sessão da tarde. Tem um filme que retrata a África de um jeito bastante estranho, chamado... Vocês já assistiram, né? Ace Ventura, um maluco na África. Bom,
Por que eu estou falando nesse filme exatamente? Ace Ventura retrata uma África exótica, né, mais próximo do que o senso comum conhece. Né? Como é que o Ace Ventura, o filme Ace Ventura com Jim Carrey, eu sempre fui fã do Jim Carrey, sempre morri de rir dos filmes dele. Como é que Ace Ventura retrata a África? Ali existe uma dialética entre brancos e negros. No filme Ace Ventura, por exemplo, nós observamos que a parte branca, aquele senhor que era branco era civilizado, né, digamos assim, civilizado, aí a gente pode discutir o que é civilidade, e os negros sempre eram mostrados ou primitivos ou como serviçais. Né? Então é uma das principais críticas que se faz ao filme. Outra coisa também que eu não assisto com tanta frequência é o Globo Repórter. Né? Como é que o Globo Repórter retrata a África? Savana, ou os problemas sociais, a beleza, a cultura de África não são mostrados. Né? E com o que eu estou falando de beleza da África? Folclore, costumes, culinária. Quando se vai fazer um retrato de África na mídia, nunca se fala da história de África, nunca se fala do conteúdo que a África tem a oferecer, nunca fala do que é a África em si, como que é a África, como a África é representada na mídia, da pior maneira. Né? Então, o continente africano nos é apresentado de uma maneira distorcida pela mídia. Né? Se de um lado nós precisamos de uma lei que obrigou as escolas públicas falar de África e toda a diáspora africana, né? E vamos só deixar claro, a África não é um país, né? É muito retratado a África como país. A África é um continente com mais de 50 países. Tá certo? Recentemente eu fiz uma pesquisa no Twitter, fiz uma enquete, deu mais de 1000 votos. Você teve aula sobre a história do continente africano, de alguns países do continente africano? A maioria absoluta respondeu não, que não teve aula acho que foi 70% ou 77%, deu resultado não teve história do continente africano. E tentam até o inimaginável, né? Por exemplo, tentam isolar o Egito. O Egito, por exemplo, que é um dos principais impérios do continente africano, tentam retirá-lo de África, tentam fazer um branqueamento. Eu não vou falar, né? Já fizeram até um filme sobre o Egito, colocaram uma branca para poder interpretar a Cleópatra. Né? Veja só, mas as maiores mulheres da humanidade, que era negra, foi retratada como se fosse branca. Nascida no continente africano. Outra coisa também que nós observamos é como a África, né, ela é retratada. Né? Como eu falei agora há pouco, muita gente acha que é um país. Eu comprei uma camiseta em 2018, eu acho, escrito Somos África. Tinha lá o mapa do continente africano, eu não vi com ela infelizmente, eu vi com uma camiseta de banda, mas até vale a pena mostrar, né? A banda que eu sou muito fã. Ó, Nação Zumbi. Que casa bem, né? Que é um grande herói negro, Zumbi. Em 2018 eu comprei, olha só, né? 2018, o pior ano da história do Brasil, um dos piores anos, né? Que regressou até 1964. Em 2018 eu comprei a camiseta uma camiseta com um mapa do continente africano escrito numa legenda Somos África. Aí alguém me parou na rua e perguntou: escuta, por que você quer? Por que você está com essa camiseta? Eu falei: olha, porque eu sonho conhecer o continente africano, sonho conhecer Angola, Moçambique e tal. Tá, mas aí a pessoa falou pra mim: mas por que você quer ir para um país tão pobre como a África? A África é país? Desde quando a África é país? Pelo amor de Deus,
ou pelo amor de todos os orixás, onde que a África é um país? Onde? E teve um babaca também que falou pra ele, tava com a camiseta, de repente tava fazendo um serviço, tava na escola trabalhando, de repente um babaquinha parou. Ei, esse negócio de somos África, eu não sou África não, comigo não. Eu não dei bola pra ele porque essa gente a gente isola, né? A gente não dá assunto. Mas a África sofre bastante invisibilidade, apesar da lei. E também temos dificuldade de ensinar a África em sala de aula. Primeiro porque o conteúdo, que a história, geralmente é eurocêntrica. Primeiro, a gente ainda nesses 20 anos, 18 anos de Lei 10.639, a gente está no processo de desconstrução do pensamento europeu, né? O pensamento europeu está começando a decair, né? A gente está começando a discutir o pensamento europeu. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, a gente ainda, o continente africano ainda lamentavelmente sofre por uma invisibilidade. O continente africano, por incrível que pareça, ainda sofre por um processo de invisibilidade. A gente não conhece a fundo as histórias do continente africano, apesar de que tem bons livros, que eu trago aqui, sobre a história do continente. É isso, né, cara? Falando em Zumbi, eu mostrei agora há pouco, né, a camiseta da Nação Zumbi, que é uma banda que eu gosto. Eu tava numa escola, aí de repente cheguei com essa camiseta para trabalhar. Eu tive que ir de sala em sala de aula desmentir as merdas que o Olavo de Carvalho falou sobre a história do Zumbi dos Palmares. Só para você ver o nível que a gente está. É isso. Usar, lutar, usar, vencer, vidas negras importam, fora Bolsonaro. Até o próximo. Tchau.